Olá, bem-vindos a mais uma conversa, uma exploração nossa aqui. Hoje o foco é um tema, assim, central na doutrina espírita, é a lei de justiça, amor e caridade. Oi, um tema realmente profundo, né? Sim, a gente vai mergulhar um pouco nos materiais que recebemos e, claro, com um olhar especial para o Livro dos Espíritos, né? Lá no livro terceiro, capítulo 11, questões 873 a 892. Exato. É a base ali para entender essa lei moral. E a nossa missão aqui, digamos, é tentar desvendar um pouco essa ideia de justiça divina, como ela é diferente da nossa, da humana, né? E por que o amor e a caridade são, tipo, inseparáveis disso tudo. É um ponto-chave. Uma coisa que os textos já adiantam é que, para entender essa lei, muitas vezes a gente precisa primeiro acolher a dor, sabe? Antes mesmo de tentar racionalizar tudo. Isso me lembrou da ideia do espiritismo como o consolador prometido. Faz todo sentido. Esse acolhimento é fundamental. Ainda mais quando a gente pensa no contexto que as fontes descrevem, né? Que a gente vive num mundo de expiação e provas. Exato. Isso meio que obriga a gente a ajustar nossas expectativas sobre justiça, né? A perspectiva que está ali é que a justiça divina ela opera numa lógica bem diferente da nossa. Como assim diferente? O foco principal seria na evolução do espírito, sabe? No aprendizado. É um processo muito mais pedagógico do que simplesmente punitivo, como a gente costuma pensar na justiça aqui na Terra. Entendi. Essa diferença entre as justiças humana e divina é um ponto que aparece bastante, né? Tem até aquela história bem forte. Ah, sim, do assassinato? Isso, da mãe e da filha de 4 anos durante um assalto. O pai fica desesperado querendo justiça. Mas aí vem a pergunta que fica ecoando, né? Que justiça, nos nossos moldes humanos, consegue realmente reparar uma coisa dessas? Pois é uma pergunta que expõe as limitações da nossa justiça, né? Prender os culpados, tá, talvez impeça que façam mal a outros, mas traz as vidas de volta? Não traz. E mesmo a pena de morte, onde existe, será que isso restaura algum equilíbrio real? As fontes argumentam que a justiça humana ela é bem paliativa, na maior parte das vezes. Paliativa como? Ela tenta conter o dano, isolar quem errou para proteger a sociedade, mas a reparação completa do mal, sabe? Aquilo que foi perdido, isso está quase sempre fora do alcance dela. Ela lida com a consequência visível, mas nem sempre com a raiz do problema ou com a transformação de quem errou. Ela age depois que o estrago já foi feito, né? Usando a força à lei. E como você disse, e os textos reforçam, é aplicada por nós mesmos, né? Espíritos ainda cheios de imperfeições, vivendo num mundo também imperfeito. Então, esperar um resultado divino, perfeito, de um sistema que opera com gente limitada, num contexto como o nosso, de expiação e provas, talvez não seja muito realista, né? A análise que as fontes trazem sugere que não. Mesmo que a gente tivesse leis perfeitas, um juiz perfeito, um executor perfeito, operando aqui com os recursos e a compreensão limitada que a gente tem na esfera humana, a justiça plena, aquela que repara tudo e regenera de verdade, ainda seria muito difícil de alcançar nesse plano. Entendo. Claro que a justiça humana evolui, né? A gente olha para trás, para os séculos passados e vê avanços. Mas pensando na escala evolutiva dos mundos que a doutrina descreve, a gente ainda está engatinhando nisso, sabe? Tá, faz sentido. Se a nossa justiça é assim, tão limitada pelo contexto e por nós mesmos, como é que as fontes descrevem a justiça divina? Aí a descrição muda completamente. Ela é apresentada como vindo direto dos atributos de Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de tudo, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso. E o ponto crucial, soberanamente justo e soberanamente bom. É essa mistura inseparável de justiça e bondade que a torna radicalmente diferente. Justo e bom. E tem um ponto central nos textos. Essa justiça divina, ela não age sozinha, nunca. Ela forma, vamos dizer assim, uma tríade inseparável com o amor e a caridade. Uma tríade. Uma das fontes até usa uma metáfora bem interessante, sabe? Do liquidificador.
Como se Deus pegasse justiça infinita, amor infinito e caridade infinita e batesse tudo junto num liquidificador cósmico. O resultado é uma coisa só, indivisível. Não dá para pegar a justiça divina e analisar ela separada do amor e da caridade. Nossa, essa imagem do liquidificador é forte, né? Porque ela mostra que, na visão divina que está ali nas fontes, não é que uma coisa vem depois da outra ou que são opcionais. Tá tudo misturado na essência. Exatamente. Isso conecta direto com aquela questão 879 de O Livro dos Espíritos, né? Que pergunta como é o verdadeiro justo. E a resposta dos espíritos é justamente essa: seguir o exemplo de Jesus, praticar a justiça com amor e caridade. Sem isso, não seria justiça de verdade. Perfeito. Então, tentar entender as provações, as expiações, só pela lente da justiça fria, sem levar em conta o amor e a caridade divinos, seria como tentar descrever um bolo falando só da farinha, né? Ignorando o açúcar, os ovos, o que dá liga e sabor. Exatamente essa a ideia. E o que é fascinante nisso tudo, e que as fontes realmente batem na tecla, é que mesmo naqueles processos que a gente percebe como mais duros, sabe? As expiações, as provas difíceis, essa ação divina estaria sempre cheia desse amor e dessa caridade infinitos. Mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento. O objetivo final, segundo essa visão, nunca seria castigar por castigar. Seria sempre a educação do espírito, a correção moral, o bem maior daquela consciência que está evoluindo. Até a nossa justiça hoje, né, com todas as falhas, já tenta pensar em reabilitação, ressocialização, ainda que de forma tímida. A perspectiva divina, segundo os textos, vai infinitamente além, focando sempre na recuperação e no aprendizado. Essa ideia da justiça divina como pedagógica leva a gente para outro conceito que as fontes exploram bastante, o tal do Código Penal da Vida Futura, lá de O Céu e o Inferno. Isso. A ideia ali não é um código de punições tipo nosso, com penas fixas, arbitrárias, mas sim um conjunto de leis naturais que mostram as consequências dos nossos atos, sempre com o objetivo da nossa melhora moral, da regeneração. Exato. E esse processo de, digamos, acertar as contas espirituais para limpar os rastros de uma falta e suas consequências, ele se apoia em 3 pilares, 3 condições que as fontes dizem ser essenciais. Quais são? São o arrependimento, a reparação e a expiação. E é importante ver que a ordem e a forma como eles se conectam são cruciais para essa pedagogia divina funcionar. Ok. Vamos ver o primeiro, então. O arrependimento. As fontes falam que não é só remorso, né? Não é só aquela culpa passageira. O que seria o verdadeiro arrependimento, então? É algo bem mais profundo, sabe? Que transforma mesmo. Os textos até buscam as raízes das palavras para explicar. No hebraico tem teshuvá, que quer dizer retornar, voltar para o caminho certo. Ah, interessante. E no grego tem metanoia, que significa mudança de mente, uma alteração radical no jeito de pensar. Então, o arrependimento verdadeiro não é só ficar triste pelo que fez, é transformar a mentalidade que te levou a fazer aquilo. Mudar a causa interna do erro. Isso, porque se não mudar essa mentalidade, o espírito corre o risco de ficar repetindo os mesmos erros, talvez de formas diferentes, mas a raiz continua lá. É preciso consertar a bússola moral interna, não só chorar porque pegou o caminho errado. A dificuldade está justamente aí, nessa mudança profunda de querer e pensar. Entendi. Arrependimento começa a metanoia, essa mudança de mentalidade real. E o segundo pilar, a reparação. Como ela entra aí? A reparação, segundo as fontes, ela lida direto com as consequências do que a gente fez de errado. A lei básica ali é: quem causou um dano tem a responsabilidade de consertar. Faz sentido. E nesse ponto, a reencarnação aparece como o grande instrumento que Deus usa para permitir essa reparação ao longo do tempo. Os exemplos que eles dão são fortes, né? Alguém que tirou uma vida pode ter a chance, numa outra vida, de dar a vida para aquela mesma pessoa. Como assim? Recebendo como filho, por exemplo, dedicando amor, cuidado, recursos, educação, como um jeito de pagar aquela dívida espiritual, sabe?
É a lei de causa e efeito funcionando, mas sempre, dizem os textos, com a orientação do amor divino para o aprendizado dos dois lados. Tem até o caso do Félix, que um dos textos cita. Ah, sim, do abandono afetivo. Exato. Mostra como essas consequências e a necessidade de reparar podem se arrastar por várias vidas. Então, a reparação é a ação para corrigir os efeitos do que a gente fez, muitas vezes através da reencarnação. Isso leva a gente para o terceiro pilar, a expiação. O que as fontes dizem sobre ela? Essa parece a parte mais ligada ao sofrimento, né? A expiação é muitas vezes vista como essa parte mais direta de sentir as consequências dolorosas do mal que a gente fez. É apresentada como a chance do espírito ocupar o lugar que ele feriu, sabe? Sentir na pele o tipo de dor que causou nos outros. Tipo, experimentar o outro lado. Isso. Se a pessoa foi cruel, pode passar por situações onde ela sofre crueldade. Se traiu, pode sentir a dor da traição. É como estar do outro lado da espada ou do gatilho, como uma das fontes coloca. Mas qual o sentido pedagógico disso? Não é só um castigo divino? Uma vingança? As fontes argumentam que não é vingança, mas uma ferramenta pedagógica essencial para desenvolver a consciência moral. Porque quando a gente está causando injustiça, muitas vezes a gente não percebe ou racionaliza, diminui o impacto. É verdade. Mas quando a gente sente na pele um sofrimento parecido, causado por uma ação semelhante, aí a percepção muda, né? Desenvolver a empatia, a compreensão profunda das leis morais e do que acontece quando a gente viola essas leis. É a ideia do bumerangue, né? A energia ruim que a gente lança volta pra gente como aprendizado. A expiação, nessa visão, força o espírito a encarar a natureza do mal que ele fez, e isso acelera a capacidade de distinguir o bem do mal pela experiência direta. Entendi. Mas aí fica uma dúvida. A expiação é sempre obrigatória? Ou um arrependimento profundo e uma reparação de verdade poderiam diminuir ela ou até substituir em alguns casos? Ótima pergunta. Essa é uma nuance importante. O que as fontes sugerem é que a intensidade e a duração da expiação dependem muito do grau de teimosia do espírito, sabe? Da disposição dele para o arrependimento e para a reparação. Ah, então não é uma tabela fixa. Não. Um arrependimento sincero, aquela metanoia que a gente falou, e um esforço real para reparar o dano podem sim suavizar ou até encurtar o processo de expiação. A justiça divina, como também a amor e caridade, leva em conta o esforço, a transformação interna do espírito. Não é um sistema rígido, inflexível. É dinâmico, adaptado à necessidade de aprendizado de cada um. A expiação seria mais forte quando o orgulho e o egoísmo impedem a pessoa de reconhecer o erro e de querer consertar. Faz todo o sentido. Arrependimento, mudança mental, reparação, ação corretiva e expiação, experiência que transforma. Um processo interligado, adaptativo. E fica claro que tudo isso, toda essa mecânica da justiça divina, acontece dentro de um quadro maior, que é a jornada de evolução do espírito. O que nos leva para o tema do autoconhecimento, né? Exatamente. Essa jornada de acertar as contas, de aprender moralmente, ela não tem como ser separada do processo de se conhecer melhor. As fontes até lembram daquele ditado antigo, conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos. Sim. E da sabedoria do Sócrates, que não era só saber que não sabia nada, mas ter consciência do que não sabia. O autoconhecimento verdadeiro, nessa visão, não é só formar uma opinião sobre si mesmo, nem ficar se julgando ou se condenando. É um processo que não para, dinâmico e principalmente relacional. É se observar na vida, nas interações com os outros, com curiosidade, sabe? Como um investigador, não como um juiz severo. E tem um ponto que as fontes destacam como sendo bem difícil, mas crucial nesse processo. Que o autoconhecimento de verdade não é só reconhecer as qualidades ou os defeitos óbvios. É encarar aquilo que a gente se recusa a ser. Como assim? As nossas sombras, aquilo que a gente nega, reprime, ou até os talentos, a nossa singularidade, que a gente não assume por medo, por querer ser igual a todo mundo. É um convite para integrar tudo, sabe? Ativar o que uma das fontes chama, metaforicamente, de gene da divindade, que está escondido dentro da gente. Essa busca interior profunda
Ela prepara a gente para entender e viver o que os textos chamam de deveres fundamentais do ser humano na sua jornada moral. E esses deveres aparecem em 3 áreas principais de relacionamento: com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Essa parte dos deveres é bem importante porque liga a lei de justiça, amor e caridade com o nosso dia a dia. Vamos ver então esses deveres. Começando pelos deveres para com Deus. O que as fontes dizem sobre isso? O dever principal para com Deus seria expresso pela lei de adoração. Mas olha, é importante entender que, segundo os textos, isso vai muito além de ritual externo ou seguir um dogma específico. É cultivar uma conexão íntima, sincera com a fonte criadora. Uma ligação que vem do coração, da inteligência, da consciência. Uma conexão interna. Isso. E essa conexão é vista como essencial para a saúde mental e moral da pessoa. Uma das fontes até diz que a desconexão de Deus seria a doença primária da alma. Porque aí, sem essa fonte natural de alimento espiritual, a alma busca preencher o vazio com outras coisas, com ídolos falsos. Tipo materialismo exagerado, a busca do poder pelo poder, o culto ao ego. E isso gera desequilíbrio, sofrimento. Entendi. A adoração como essa conexão vital. E os deveres para consigo mesmo, o que entra aí? Esses deveres focam na busca pela perfeição moral, que não é apresentada como uma meta impossível, mas como um desejo natural da alma de crescer, de se alinhar com as leis divinas. Isso inclui o trabalho, não só para ganhar dinheiro, mas como ferramenta para desenvolver habilidade, disciplina, para construir a própria dignidade espiritual. O trabalho como algo maior? Sim. Inclui também a lei de conservação, o cuidado com a vida, com o corpo, com a mente. E, fundamentalmente, inclui aceitar a nossa identidade como espíritos imortais que estão evoluindo e o compromisso com o autoconhecimento que não para. É reconhecer que a gente pode ser melhor, que está sempre aprendendo e se aprimorando. E, finalmente, os deveres para com o próximo. Como eles se ligam com a lei de justiça, amor e caridade? Essa é a área onde a lei de justiça, amor e caridade se mostra mais na prática, né? No nosso dia a dia. O dever fundamental aqui é aprender a ver o outro como um ser autônomo, igual a gente na essência, com a jornada dele, as necessidades dele, superando o que uma das fontes chama de delírio do útero. Delírio do útero, que é isso? É aquela tendência egocêntrica, sabe? Que talvez venha lá de uma fase mais inicial nossa, de ver o mundo e os outros só como extensão da gente, como se existissem só para satisfazer nossas vontades. Romper com esse delírio é chave para ter relações saudáveis. Entendi. Sair do próprio umbigo. Exato. Isso se reflete em respeitar as leis da sociedade, trabalhar para o progresso de todo mundo, defender a igualdade e a liberdade com responsabilidade. E tudo isso culmina como ponto máximo dessas relações na prática consciente da justiça, do amor e da caridade, reconhecendo que a gente depende um do outro, que precisa cooperar, se respeitar, ser solidário para todo mundo evoluir junto. Nossa, então, juntando tudo isso, a imagem que se forma a partir das fontes é a de uma justiça divina, que é, na essência, pedagógica, cheia de amor e inseparável da caridade, né? O objetivo não é castigar por vingança, mas educar, transformar o espírito. Sim. Ela funciona por mecanismos como o arrependimento, aquela mudança profunda de mentalidade, a reparação, a ação para consertar o estrago, muitas vezes ao longo de várias vidas, e a expiação, a experiência direta das consequências ruins como ferramenta para aprender e desenvolver empatia. Perfeito. E tudo isso acontece nesse grande palco da existência, em mundos como o nosso, que são classificados como de expiação e provas, com o objetivo final da nossa evolução individual e coletiva. E essa compreensão toda, ela nos leva para uma reflexão final bem importante, que os próprios textos meio que deixam no ar. Se as existências são solidárias, como dizem as fontes... Ou seja, nossa evolução está ligada à dos outros. Exato. E se a gente frequentemente repara nossos erros junto com quem a gente prejudicou, e vice-versa. Como é que a nossa prática individual de justiça, amor e caridade hoje, sabe? No nosso cotidiano, pode influenciar não só o nosso caminho, mas também ajudar a acelerar a transformação coletiva do planeta. Uma responsabilidade grande, né?
E tudo isso acontece nesse grande palco da existência, em mundos como o nosso, que são classificados como de expiação e provas, com o objetivo final da nossa evolução individual e coletiva. E essa compreensão toda, ela nos leva para uma reflexão final bem importante, que os próprios textos meio que deixam no ar. Se as existências são solidárias, como dizem as fontes. Ou seja, nossa evolução está ligada à dos outros. Exato. E se a gente frequentemente repara nossos erros junto com quem a gente prejudicou, e vice-versa, como é que a nossa prática individual de justiça, amor e caridade hoje, sabe, no nosso cotidiano, pode influenciar não só o nosso caminho, mas também ajudar a acelerar a transformação coletiva do planeta? Uma responsabilidade grande, né? Sim. Como a gente pode ativamente ajudar a fazer essa transição de um mundo de expiação e provas para um futuro mundo de regeneração? O que a gente pode começar a reparar, a transformar, a colocar mais justiça, amor e caridade, agora nas nossas relações, na nossa cabeça, nas nossas ações do dia a dia, mesmo que seja em pequena escala, sabendo que isso reverbera no todo? Sem dúvida, uma pergunta muito forte para a gente levar daqui e pensar na nossa própria vida. A jornada de aprender e evoluir não para, né? Talvez a perspectiva que mais se alinhe com essa visão divina toda seja aquela da historinha final de uma das fontes. Ah, do Quincas Veloso e do Chico Xavier? Essa mesma. Depois que invadiram o escritório dele, roubaram, quebraram tudo, o Quincas foi buscar consolo no Chico. E o Chico, depois de ouvir tudo, teria dito com aquela calma dele: "Ô Quincas, é tão bom devolver." É forte isso, né? Muito. Talvez essa seja a ótica divina sobre as nossas perdas, as provas, as reparações, não como castigo, mas como chance de ajustar, de aprender, e, no fundo, como uma expressão complexa, difícil, às vezes, mas real do amor divino agindo, convidando a gente a crescer. Fica aí a reflexão.